Bom dia, crianças! Bom dia! Que bom estarmos juntos nessa manhã abençoada, nessa manhã produtiva, onde nós iremos conquistar muitos aprendizados. Hoje o dia promete. Fique ligadinho na aula, preste bastante atenção. Qualquer dúvida que você tiver, mande uma mensagem para a tia Auricélia para esclarecer as dúvidas e capriche nas atividades. Vamos lá? Hoje nós vamos começar o nosso dia falando sobre o Dia Nacional da Literatura Infantil, ou do livro infantil. Por que a gente vai falar disso hoje? Porque ontem foi dia 18 e dia 18 é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Esse dia 18 de abril comemora-se o Dia do Livro Infantil em homenagem a um grande escritor brasileiro, conhecido como Monteiro Lobato, que criou grandes obras literárias, grandes livros, grandes histórias voltados para a criança. Monteiro Lobato é considerado o pai da literatura brasileira. Por que ele é o pai da literatura infantil brasileira? Porque as primeiras obras criadas por Monteiro Lobato, os primeiros livros, as primeiras histórias, foram feitas voltadas para o público infantil, para as crianças. E ele utiliza a linguagem, né? Ele utiliza aquelas imagens, aquelas figuras, aqueles personagens que são voltados exatamente para o público infantil, que são voltados para as crianças. Por isso que Monteiro Lobato é considerado o pai da literatura infantil brasileira. Essa data também é importante porque ela lembra o quê? O início dos trabalhos feitos para a criança, né? Até então, muitos escritores escreviam apenas para públicos adultos, para pessoas que sabiam ler e sabiam escrever. Monteiro Lobato foi o precursor, ou seja, foi o primeiro a escrever para crianças, mesmo as crianças que não sabem ler. E hoje vocês vão conhecer nessa aula uma forma de você ler, conhecer as histórias sem você ler. A tia sabe que vocês ainda não estão lendo. Então, Monteiro Lobato, ele iniciou todo esse processo de construção da história para a criança, para o público infantil. E isso fez com que ele fosse homenageado nessa data, 18 de abril, que é o dia em que Monteiro Lobato nasceu. Monteiro Lobato criou muita coisa legal sobre a criança. Hoje em dia nós já temos muitos autores que escrevem voltado para a criança, como Ana Maria Machado, né? Cecília Meirelles, Ruth Rocha e muitos outros autores que escrevem voltado para a criança, né? Uma literatura específica para a criança que sabe ler e a criança que não sabe ler. E Monteiro Lobato, ele pensou assim: as crianças que não sabem ler, elas podem ler de uma maneira diferente. Como? Com a sua imaginação, com o seu pensamento. Então ele começou a escrever histórias para a vovó ler para as crianças, né? Que cena legal que você imagina, a vovó lendo para você. Muitas crianças que moram com a vovó têm essa oportunidade, né? Mas hoje são as mamães e os papais que leem para as crianças. E é interessante você vivenciar isso, porque a partir dessa leitura que você não lê, mas que você escuta, uma leitura da escuta, do ouvir, que você vai adquirir a habilidade de atenção, de concentração e de imaginação e criatividade para você chegar ao nível da leitura, para você chegar ao nível do ler. Quando você começar a juntar as letras, formar as sílabas, formar as palavras e formar as frases, você vai ver que a criança que tem o hábito de leitura, de ouvir a história, de contar a história, de imaginação, elas têm mais facilidade de aprender a ler, tá bom?
Monteiro Lobato, ele criou vários personagens. Alguns personagens são muito famosos, por exemplo, o Saci é um personagem muito famoso. A Emília, que é aquela boneca que fala, né? A boneca de pano que se torna gente, que vira gente e fala até demais, né? Aí tem a Dona Benta, que é a vovó que conta história para as crianças. Tem o Visconde, que é um cara inteligente, mas que é um boneco feito de sabugo de milho. Então, esses personagens, eles dão vida à história de Monteiro Lobato, né? Na aula de hoje, em homenagem ao dia do livro infantil, vocês terão a oportunidade de conhecer uma pequena história. É apenas um trechinho que a tia vai trazer no final dessa aula, em um outro vídeo complementar, sobre as reinações de Narizinho. A história é Narizinho. É um audiolivro que você não vai ler com a visão, mas você vai ler com o ouvido. Ouvindo com atenção a narração da história, prestando atenção nos detalhes, ouvindo cada coisa que o autor, que o narrador vai colocar para você. Então fique atento aí a essa nossa leitura. E não esqueça de pedir o papai e a mamãe para buscar outras leituras no YouTube, no Google, né? Outros livros de Monteiro Lobato, de outros autores, para que você exercite esse hábito de leitura em casa. Isso é muito legal, isso é muito importante, tá bom? Na aula de hoje também nós vamos concluir a nossa atividade do livro didático, né? Vocês lembram que a gente tinha feito algumas páginas sobre ordem alfabética, que a gente vai fechar hoje esse entendimento sobre a ordem alfabética, trazendo a conclusão das atividades da página 49 e 50. A atividade da página 49, ela começa ainda na questão 9, na página 48. Você vai observar essa gaveta aí com os arquivos organizados em ordem alfabética. Como é essa organização? Ela começa da letra A e vai até a letra Z. Por quê? Porque a ordem do alfabeto começa dessa forma e termina dessa forma. Começa na letra A e termina na letra Z. Isso você não pode esquecer mais. Então, conversando com os colegas do professor, você vai responder. Você sabe o que está ilustrado na página anterior, né? Que é justamente a questão 9. Você sabe que é uma gaveta, né, um arquivo organizado em ordem alfabética, né? Para que serve esse arquivo? Ele serve para manter a organização das pastas, a organização dos documentos. Organizando da letra A até a letra Z, você tem uma ordem alfabética que é mais fácil. Chegou, vamos pegar o documento do João. O João começa com qual letra? A letra J. Então vamos lá no arquivo na letra J, que o documento do João já está lá, né? Observe como as pastas estão organizadas. Elas estão em ordem alfabética. Alguém está tirando uma pasta do arquivo. Observe a pasta que está sendo tirada e complete. Qual é a pasta da letra que está sendo tirada? Se você observar, é a letra P, né? Dos nomes abaixo, circule os que poderiam estar nessa pasta. Ana, Luiz, Paula, Odete, Patrícia, Aparecida. Qual desses nomes que estariam nessa pasta? Ele está retirando com a letrinha P. Paula começa com a letra P e Patrícia também, que começa com a letra P. Então, são esses dois nomes que você vai circular. Dos nomes que você leu, alguns deles ficariam na pasta da letra L. Qual seria esse nome? Ana, Luiz, Paula, Odete, Patrícia, Aparecida. Nós temos um aluno chamado Luiz aí, né? Aqui na nossa turma. É o Luiz Otávio. E a palavrinha Luiz Otávio, Luiz, começa com a letrinha L, né? Algum deles seria guardado na pasta da letra M, por quê? Tem algum nome que começa com a letra M? Não. Então, eles não poderiam ser guardados nessa pastazinha aí, porque nenhum deles começa com a letra M. Quais nomes poderiam ser colocados juntos em uma mesma pasta? As palavras seriam Ana,
e Aparecida, que começa com a letra A, seria guardado na pasta da letra A. E Paula e Patrícia com a letra P. Na pasta da letra A e na pasta da letra P, eles seriam colocados nessa ordem aí, né? Na letra A, Ana, Aparecida. Na letra P, Paula e Patrícia. Dos nomes dos colegas da sua classe, algum deles poderia estar nessas pastas, com a letra A e com a letra P? Quem lembra quem são os nomes que começam com a letra A e que começam com a letra P? Nós temos na nossa sala, ó. Alícia com a letra A, Ananda, Anne, Beatriz, Anne, Vitória, Ana, Beatriz, Alisson. Todos esses aí são alunos da nossa sala que começam com a letra A. E com a letra P, nós temos quem? Com a letra P, Pedro, Jorge. Pedro, Jorge. O Pedro, a palavra Pedro começa com a letra P, né? Na página 50, para a gente concluir, tem um desafio bem legal. Por quê? Porque aí nós vamos testar o nosso conhecimento sobre a ordem das palavras, das letras, né? Vamos ver que tem um quadro organizado aí com todas as letras do alfabeto. E o alfabeto começa na letra A e vai até a letra Z. Observe que eu vou montar 3 palavras. Essas palavras elas vão seguir o quê? As imagens. Você vai associar a imagem com a letra inicial e vai formar uma palavra, né? Por exemplo, eu quero formar a palavra Ana. Eu pego o desenho da árvore, que é a A. Eu pego o desenho do navio e pego o desenho da árvore de novo. Eu tenho árvore, navio, árvore. Aí eu vou formar a palavra, porque A de árvore, N de navio e A de árvore. Então eu vou formar a palavra Ana. E as palavras que a tia pediu na atividade aí para você formar? Quais são essas palavras? Observe que tem uma borboleta, os olhos, o leão e a árvore. Que palavra formou aí? Borboleta, olho, leão e árvore. Borboleta, B, olho, O, leão, L, árvore, A. B-O-L-A. Formou a palavra bola. Agora, borboleta, olho, navio, escada, cachorro e árvore. Borboleta, B, olho, O, navio, N, escada, E, cachorro, C, árvore, A. Boneca. Pato, árvore, tesoura, ilha, navio e sapato. Que nome será que formou aí? P de pato, A de árvore, T de tesoura, I de ilha, N de navio e S de sapato. Formou a palavra patins. Tá certo? Então, gente, ó, é só você lembrar associando a letra inicial ao nome da figura, que aí dá para você formar várias palavras. E hoje, para a gente fechar essa atividade sobre ordem alfabética, o que é que eu quero? Eu quero que você faça alguns desenhos aí, pelo menos 3 palavras, utilizando os desenhos e as letras associadas ao desenho. Como eu dei o exemplo da palavra Ana, né? Você pode formar outras palavras, a palavra bala, né? Abacaxi, né? Outras palavras, pirulito. Vamos ver se você consegue formar 3 palavras para a tia, com o desenho e com a letra associada. Se você conseguir, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou saber que você realmente aprendeu. Essa tarefinha não precisa você mandar foto, só das 3 palavrinhas que você vai fazer no seu caderno, formando com as letras iniciais do nome da figura e formando a palavra com a imagem e com as letras, associando as letras. Vamos ver se você consegue. 3 palavrinhas. Esse é o nosso desafio de hoje. Manda pra tia, que eu estarei aguardando. Por hoje é só. Um grande beijo, um grande abraço
Que você se sinta assim bem feliz hoje com mais esse aprendizado de hoje. E que você permaneça aqui comigo e com as outras professoras, aprendendo todos os dias um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, para no final deste ano você se tornar um grande aluno leitor. Parabéns pela participação e um ótimo dia. Fica com Deus.